o princípio da responsabilidade patrimonial, assim como a responsabilidade patrimonial prevista aqui no capítulo 5, começa no artigo 789, ela vai trazer que o devedor responde simplesmente com seus bens presentes e futuros pelo inadimplemento de alguma dívida, tá? Então, os bens futuros e os bens presentes, salvo a questão do devedor de alimentos, né? O devedor de alimentos responde com a sua liberdade. O que eu vou chamar a atenção de vocês do 789, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Quais restrições estabelecidas em lei são essas? Impenhorabilidade. Tá? As impenhorabilidades, elas estão previstas lá do artigo 833 e em leis especiais também. Tá? Bem de família, por exemplo, a lei do bem de família, e o bem de família também está lá no artigo 833. Então, o bem de família ele é uma exceção a essa responsabilidade dos bens do devedor. Porque por mais que eu tenha um bem, ele não pode ser responsável por uma execução, porque, por exemplo, ele é um bem impenhorável, ele é um bem de família, de uso para o trabalho, ele é o meu salário, ele é a minha conta poupança. Então, tem lá algumas impenhorabilidades que a gente vai dar uma circulada se der tempo. Mas a ideia mesmo é só falar para vocês que essas restrições estabelecidas em lei prevista no artigo 789, ela trata das impenhorabilidades. Então, nesse sentido, o devedor responde com os seus bens pelo cumprimento das obrigações. O professor Ovidio Batista ele vai trazer que a responsabilidade ela é patrimonial somente nas obrigações de pagar, porque nós temos 4 tipos de obrigações, lembra? Fazer, não fazer, pagar e entregar. O professor Ovidio Batista ele vai falar o seguinte, a responsabilidade é patrimonial, ou seja, ela atinge o patrimônio primeiro somente nas obrigações de pagar. Porque nas obrigações de fazer, não fazer e entregar, eu atinjo primeiro a obrigação. Então, primeiro eu entro com uma ação para que ele cumpra aquela obrigação, ou para que ele deixe de fazer aquela obrigação. E aí, só depois eu vou para umas perdas e danos, por exemplo, que aí é atingir o patrimônio dele. Tá? Então, tem essa peculiaridadezinha trazida aí pelo professor Ovidio Batista. Para poder responder essa questão, ou melhor, para a gente poder começar a entrar um pouquinho mais a fundo, vamos lá falar sobre responsabilidade primária e responsabilidade secundária. Notem aí para mim, responsabilidade primária e responsabilidade solidária. Responsabilidade primária, 2 pontos. O primeiro patrimônio exposto aos meios executórios é o do devedor, vírgula. A um só tempo, obrigado e responsável. Isso está lá no artigo 789, que vai dizer que o devedor responde com todos os seus bens. Ou seja, o 789 traz a responsabilidade primária. Responsabilidade primária é aquela que eu devo, eu sou o devedor, os meus bens respondem pela minha dívida e tá tudo bem, tá? Responsabilidade primária. Eu devo, os meus bens respondem. Agora, pode existir uma dívida e eu não ser responsável por ela? Posso. Um exemplo, dívida de jogo. A dívida existe. Você pode responsabilizar alguém cobrando ela? Não, você não pode. Você não pode entrar com uma ação para cobrar uma dívida de jogo. Um outro exemplo, dívida prescrita. A dívida existe. Você não pode mais responsabilizar porque ela já prescreveu. Então eu posso existir dívida sem responsabilidade. Agora, eu posso responsabilizar outra pessoa por uma dívida? Bom, eu posso. Dando a resposta aqui para vocês já. Posso. Os exemplos, fiador, avalista, tá? A responsabilidade recai sobre o terceiro. E essa responsabilidade é a responsabilidade secundária. Então, a responsabilidade secundária é aquela onde eu responsabilizo uma outra pessoa por uma dívida que é minha, tá? Essa responsabilidade secundária, ela está no artigo 790 do Código de Processo Civil e eu trago para vocês o conceito. Anotem, responsabilidade secundária. 2 pontos. Situação em que um terceiro responde com o seu patrimônio pela dívida, vírgula. Muito embora não a tenha assumido em seu nome. Muito embora não a tenha assumido em seu nome. E aí agora, então, a gente vai dar uma trabalhada aqui no artigo 790, que traz as hipóteses de responsabilidade secundária. Inciso 1. O que importa aqui para nós é o seguinte, ó. São os direitos de execução os bens do sucessor, a título singular, fundado numa obrigação real. Então, se eu tenho uma obrigação real, uma obrigação fundada em direito real,
Por mais que eu venda esse imóvel, por exemplo, eu tenho lá um gravame de hipoteca de alienação fiduciária. Por mais que eu venda esse imóvel, a pessoa que comprou ainda fica obrigada porque eu tenho um gravame e um direito real ali gravado naquele bem imóvel, tá? Então, é nesse sentido que por mais que eu venda o bem imóvel, eu ainda vou ter essa obrigação, tá? Então aqui por exemplo, se eu vendo um imóvel e ele tem alguma dívida sobre aquele imóvel, o sucessor daquele imóvel, que é gravado com direito real, direito de propriedade, ele responde também pela dívida. Inciso 2, voltando aqui, ó. Responsabilidade do sócio. A responsabilidade do sócio, ela é bem interessante. Porque assim, ó, pra gente falar sobre o inciso 2, a gente precisa puxar junto o inciso 7. O inciso 7 ele vai falar do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Então, qual que é a diferença do inciso 2 para o inciso 7? Ó, é bem difícil, pessoal, conseguir... Não é que é bem difícil. A própria doutrina, ela traz uma grande confusão sobre o inciso 2 e o inciso 7. Muitas pessoas se confundem em relação a ele, muitos doutrinadores falam como se fosse a mesma coisa também. O Daniel Amorim traz uma diferenciação, a qual eu adoto, eu acho que é a mais fácil vocês conseguirem entenderem, e para mim é o que faz sentido. Tá? Para mim é o que faz sentido. Vocês podem achar de outras formas e também não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou falar o que para mim é o que faz sentido. Quando a gente fala sobre desconsideração da personalidade jurídica, se eu tenho uma dívida da empresa e os sócios cometeram atos de abuso de personalidade caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade, a gente cai no inciso 7, tá? A gente cai no inciso 7 do artigo 790, que é a pessoa, que é no caso, na verdade, de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então aqui todos os sócios tendo como sendo responsabilizados. Então, tenho responsabilidade jurídica, eu caio no inciso 7, tá? Se eu conseguir provar aqui. E essa responsabilidade jurídica, essa desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser tanto do CNPJ pro CPF, que é normal, ela pode ser a desconsideração inversa, que é do CPF pro CNPJ também, certo? E ela pode ser também uma desconsideração da personalidade jurídica em grupo econômico, tá? Então, por exemplo, tem lá um grupo econômico que trabalha no ramo varejista e tem varejo, tem atacado, tem posto de combustível e é um grupo econômico com CNPJs diferentes. Então, eu também posso fazer uma desconsideração da personalidade jurídica por grupos econômicos, tá? Também é possível. Tá? Então, quando a gente fala sobre desconsideração da personalidade jurídica, a gente vai cair no inciso 7. Tá? É isso o que é mais tranquilo para mim. Então, aqui é a forma de eu responsabilizar uma outra pessoa por uma dívida de outra, né? Então, é eu deixando o CPF responsável por uma dívida do CNPJ, por exemplo. O inciso 2, quando eu vou falar dos sócios, no sentido de responsabilidade ilimitada. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma sociedade em nome coletivo, eu posso ter uma responsabilidade ilimitada dos sócios. Tá? O empresário irregular, ele tem uma responsabilidade ilimitada. Mas no caso de o sócio constituir uma sociedade em que ele seja responsável ilimitado com o seu CPF pelas dívidas do CNPJ, aí a gente cai no inciso 2. Tá? Eu acho que essa é a melhor forma de nós conseguirmos diferenciar o inciso 2 para o inciso 7. Cai no inciso 2, por exemplo, o caso de tipos societários que possuem responsabilidade ilimitada. O exemplo, então, é o da sociedade de nome coletivo, sociedade em comandita também. O empresário irregular responde ilimitadamente com o seu patrimônio. Então, essa é a diferença do 2 para o 7. E lembra que a desconsideração não mudou, puxa lá o artigo 50 do Código Civil. Então, falamos já do 1, falamos do 2 e falamos do 7. Inciso 3, do devedor ainda em poder de terceiros. Bom, pessoal, isso aqui é um pouco óbvio, né? Mas o óbvio às vezes precisa estar escrito. Qual
que é essa disposição? Os bens que respondem pela execução são os bens do devedor. Esteja em poder dele ou não esteja em poder dele. É meio óbvio, mas se um bem é meu e ele está em posse de uma outra pessoa, esse bem ainda pode responder por aquela execução, pelo direito de propriedade ser meu. Professor, é óbvio, né? Porque senão ele sairia entregando os seus bens, ficaria com todos os bens em nome dele, mas não estando na posse desse bem, transmitindo então essa posse para outras pessoas como uma forma de não se responsabilizar por uma ação de execução, né? Uma forma de blindar o seu patrimônio. Mas a gente pode deixar isso um pouquinho mais complicado. Contrato de locação. O executado, ele é dono de um imóvel, certo? Só que esse imóvel está locado. E aí, esse patrimônio pode responder pela execução? Nesse caso, mesmo o bem estando em poder de terceiros, o bem responde pela execução. Com certeza. Porque senão, é como eu disse, era só eu ter 10 imóveis, contrair todas as minhas dívidas, locar os meus 10 imóveis e pronto. Não estaria... nenhum bem meu seria expropriado, por exemplo. Então, não. Posso, mesmo tendo um contrato de locação, fazer a expropriação daquele bem, tá? Posso. E, aqui falando de uma forma geral, tá, pessoal? O contrato com o locatário será respeitado. Então, ele vai se respeitar até o final e o exequente se subroga no direito do executado como locador. Então ele passa a ser dono do imóvel, subroga-se no direito do locador em relação àquele imóvel e o contrato com o locatário ele vai ser respeitado. Inciso 4. Olha só, galera. Eu posso responsabilizar o cônjuge pela dívida do outro cônjuge. Quem contraiu a dívida foi o Márcio. Ele é casado com a Márcia. O Márcio contraiu a dívida. Eu posso responsabilizar a Márcia pela dívida do Márcio? Depende do regime. Para a gente poder responder essa pergunta, vamos lá para o artigo 1643 do Código Civil, 1643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, inciso 1, comprar ainda a crédito coisas necessárias à economia doméstica. Inciso 2, obter por empréstimo quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. 1644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Então aqui está um exemplo, tá? Obrigação solidária dos cônjuges quando a dívida for em benefício da família, quando a dívida for em benefício de ambos os cônjuges, tá? Então, quando a dívida for em benefício da entidade familiar, eu posso ter essa responsabilização do patrimônio de um que não contraiu aquela dívida, porque ela foi em proveito de ambos, tá? Eu não vou entrar nessa questão do direito de família, porque também não é muito a minha praia, tá? Mas eu, como processualista, lendo as disposições gerais do direito de família, quando ela me diz isso, quando é de entidade, quando a dívida é contraída em benefício da entidade familiar dos dois, e não importa o regime, porque a dívida é contraída para os dois. É uma dívida que beneficia os dois. Porque senão era só eu ir lá e deixar uma pessoa contrair aquela dívida e o outro ia ficar de boa. Então deixa quem tem pouco dinheiro ir lá e contrair a dívida e colocamos tudo no nome do outro cara aqui e tá de boa. Mas eu vou me reservar o direito de não entrar sobre o regime, qual que é o regime, porque aí isso aí vocês vão entrar lá em direito de família. Então, quando a dívida é contraída em prol da entidade, por que isso? A gente sai um pouco da questão do direito de família, a gente cai nos contratos, no direito, quando fala de negócio jurídico, porque eu falo de solidariedade. Eu tenho o artigo 1644 que traz que é solidário quando a dívida é contraída para entidade familiar. Tem uma corrente minoritária, eu estou aqui dando uma olhada já, aproveitando, passando o olho aqui, de que ele não pode ser responsável porque tem que ser considerado um terceiro. Mas eu acho que não.
Agora, se a gente for falar sobre isso, tem coisas que precisam ser olhadas. Por exemplo, os tribunais têm entendido no seguinte sentido. Eu vou desenhar para vocês, cara, porque isso aqui é uma forma absurda. Olha só, no meu ponto de vista, tá? Com a devida vênia de quem entender de uma forma contrária. Tenho lá um imóvel com 1, 2, 3, 4, 5, 6 donos. Presta atenção que isso aqui é legal. Esses são casados entre si, esses são casados entre si, esses são casados entre si. O imóvel vale 100 mil. Esse carinha aqui contrai uma dívida e se torna inadimplente. Essa dívida, ela tá em 15 mil reais. Penhora o imóvel ou não penhora o imóvel? A discussão é o seguinte, ó. Eu já vou bater na questão da parte da Fernanda ali. Bater, na verdade, não, né? Justificar. Cadê? Foi a Fernanda? Parte. Não dá pra gente alienar parte de um imóvel, Fernanda, porque eu não posso obrigar ninguém a ser condômino de ninguém. Obrigar ninguém a ser sócio de ninguém, a ser dono de um imóvel que ninguém. Então não tem como vender uma parte, outra pessoa entra ali porque eu vou estar ferindo esse direito dos outros. Da mesma forma, eu não posso penhorar só a parte desse casal aqui, porque não era uma dívida de casal, tá? Não era uma dívida em prol da identidade familiar. Então eu não posso responsabilizar o outro sócio. A questão é, eu penhoro o imóvel inteiro, vendo o imóvel inteiro e pago a cota parte de cada um, ou eu não deixo penhorar o imóvel para ferir o direito de propriedade dos outros. Essa é a discussão. E os tribunais têm entendido que eu devo fazer o quê? Penhoro o imóvel, levo esse imóvel para leilão, vendo esse imóvel, vende lá em segunda praça por 60 mil. Pago a cota parte de cada um, pago 10 para cada um, 10 mil. O imóvel dele valia 100, ele vai ganhar 10 mil, porque é o valor que foi vendido. O que sobrar, eu pago a dívida do cara aqui. E detalhe, e se o imóvel é produtivo? Não importa. Não importa. O cara vai perder a propriedade dele por uma dívida desse cara aqui, ó. Só para dizer para vocês que essa responsabilidade dos ônus gravados, né, dos imóveis gravados com ônus reais, né? Que a gente tá ali... Não, desculpa. Que a gente tá ali na questão do cônjuge, né? Que é o inciso ainda 4. Então, se for... Inclusive, na minha concepção, se for um imóvel, um bem imóvel que não seja bem de família dos dois cônjuges e não for bem de dívida comum, ainda tem discussão se eu posso responsabilizar o outro ou não. Porque daí vai entrar na questão da ameação, mas daí a gente já entra muito em direito de família. Inciso 5, então. Bens alienados ou gravados com ônus real em fraude e execução. Inciso 6. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de fraude contra credores. Bom, tem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Tenho uma parte da doutrina entende que o inciso 3, o inciso 5 e o inciso 6, eles não são responsabilidade secundária, eles são responsabilidade primária. Porque no inciso 3, os bens são do devedor, mesmo que ele esteja em posse de terceiro. Então ele está respondendo com os bens dele, do devedor. Então ela é primária, não é secundária. O inciso 5 e o inciso 6, ele vai trazer das fraudes, que é quando você tem uma dívida e vende algum imóvel teu com a intenção de fraudar o seu credor. Então, a gente vai fazer com que esse bem volte ao patrimônio do executado por meio de fraude de execução ou de fraude contra credores. Eu faço esse bem voltar para o patrimônio do executado e aí eu pego ele. Então, nesse caso, ela vai ser primária e não secundária. Bom, terminamos 790, responsabilidade primária 789, secundária 790, com as ressalvas dos incisos 3, 5 e 6, que uma parte da doutrina entende aí, que é uma responsabilidade primária. Mas, para ser sincero, na prática isso não vai mudar nada. Ele vai responder igual. 792, que é o que a gente vai ver amanhã, que é fraude à execução. Tá? Em 5 minutos, a gente não vai ter tempo de falar, mas eu quero que vocês deem uma estudada, já dê uma passada de olho aí, dê uma lida na questão dos bens impenhoráveis. Tá? A impenhorabilidade do CPC está no artigo 833. Então aqui ele traz seguro de vida, ele traz a pequena propriedade rural lá no inciso 8. Essa pequena propriedade rural ela vai linkar com o Estatuto da Terra, que é até 4 módulos fiscais.
Tem coisa que a gente vai ter que buscar em outras legislações aqui, tá? Ela traz o salário no inciso 4, ela traz os vestuários, os bens de uso pessoal no inciso 3, ela traz no inciso 2 os bens que guarnecem a residência. Eu acho que são os bens imprescindíveis para você, para sua subsistência, né? Então, se você tem lá 3, 4 TV, você vai poder penhorar e deixar ele com uma TV, né? Quantia depositada em caderneta de poupança, então é aquela tua economia de até 40 salários mínimos, ela é impenhorável. O teu salário, como eu já falei, enfim, um panorama geral sobre empenhorabilidade.